Meus cumprimentos à mesa, aos colegas aqui presentes, aos que estão nas galerias, aos funcionários da casa e aqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Eu vou voltar ao mesmo assunto que eu dizia hoje aqui na fase das comunicações. Há anos e há décadas, há séculos que se fala que a educação desse país vai mal, que a educação do Estado vai mal, entra governo, sai governo, se diz que há um compromisso com a educação, mas compromisso na prática nós nunca vimos, nenhum, de governo nenhum, de partido nenhum, nem em nível federal, nem em nível municipal, nem estadual. Compromisso de fato nós nunca vimos. Porque compromisso de fato é colocar a educação como prioridade dentro das escolas. E isto é compromisso de fato. E esse nunca existiu em tempo algum. Este ano nós já debatemos muito aqui a questão educacional e, pelo visto, nós vamos continuar debatendo muito. Agora, como eu disse, o governo pretende, mesmo tendo lançado ali editais para alugar novos prédios para instalar a Escola Viva, o governo, me parece, desistiu disso e resolveu optar pelas escolas com melhor estrutura. Eu disse aqui no começo, parece até ironia que a Secretaria de Educação tenha enviado um ofício para todas as cerca de 500 escolas estaduais, dizendo se elas queriam ou não se cadastrar para o projeto Escola Viva. Ora, a Secretaria de Educação sabe perfeitamente que nem 10% das escolas do Estado tem efetivamente infraestrutura para adaptar esse projeto às suas realidades. A maioria das escolas não tem, elas nem podem pensar nisso porque não existe a menor possibilidade. Então, o governo, a Secretaria de Educação elaborou um calendário que vai do dia 9 de outubro ao dia 12 de novembro, aproximadamente, para que nesse período, deputado Freitas, as escolas discutam com a sociedade, com os alunos e optem se querem ou não adotar a Escola Viva. Ora, lá no Conde Linhares, por exemplo, a primeira reunião foi sexta-feira passada, dia 23. Quer dizer, começou já tudo atrasado, e mesmo assim esse espaço é um espaço muito pequeno de tempo. Claro que ali a superintendente, várias vezes, ela disse assim, vocês é que vão decidir junto com o conselho de escola. Ora, ainda que o conselho de escola e a comunidade decida que querem implantar o projeto Escola Viva, então vamos imaginar que 60% dos pais e alunos o queiram. Só que uma escola, por exemplo, que tem 600 alunos, como é o caso do Conde de Linhares, com o projeto Escola Viva, ele vai poder ter, no máximo, 300 alunos. Isso quer dizer que mesmo quem opta, e achando que vai ter a garantia da vaga ali, não terá. O Rony Everest Piovesan, em Cariacica, ele atende aproximadamente 1.800 alunos. Instalando o projeto Escola Viva ali, vai ter no máximo umas 400 ou 500 vagas. Quer dizer, ainda que a maioria ache que vai ter ali a condição de permanecer na escola, não vai. No caso ali do Everest Piovesan em Cariacica, eu visitei praticamente todas as escolas em volta desta escola. A maioria não tem a menor condição de absorver alunos. O Cristo Rei, por exemplo, que é uma escola grande ali, ou o Afonso Schwab, por exemplo, são escolas que estão numa precariedade muito grande, porque elas precisam urgentemente de reforma e ampliação, e não consegue absorver mais aluno porque já estão lotados. Quer dizer, então o óbvio, quer dizer, olha como essa política é toda errada. Então, se isso realmente é bom, se esse projeto é bom, o governo primeiro deveria providenciar a reforma e ampliação das escolas adjacentes de uma região, para que realmente esses alunos tivessem condições de ser recebidos em outras escolas. Mas há um agravante nessa história. Ainda que todas as outras escolas tivessem estrutura e vaga numérica para receber esses alunos, existe um outro problema. Quantos efetivamente desses alunos podem ir para outras escolas? Quantos irão? Por exemplo, eu me refiro novamente ao Rony Everest Piovesan em Cariacica. Ali, grande parte desses meninos estudam naquela região porque eles fazem estágio, ou porque é a área mais bem localizada para eles chegarem de ônibus. Então, uma grande parte não pode ir para outros bairros. Terão que parar de estudar, muito provavelmente.
ou aqueles que não vão parar de estudar, assim, por opção, porque não podem mesmo ir para outras regiões, nós temos em quase todas as áreas o problema de brigas de gangues entre bairros, em que muitos alunos, mesmo querendo, nem podem ir para outro bairro. Então, olha a irresponsabilidade da Secretaria de Educação. Antes de pensar em tudo isso, tinha que ter um levantamento muito criterioso para que a Secretaria de Educação, ela se responsabilizasse por cada um desses alunos que terão que ser transferidos. Ou então nós estaremos aqui infringindo, ou nós não, né? A Secretaria de Educação estará maculando a própria Constituição Federal e Estadual, que diz que é dever do Estado a garantia de educação para todos de 4 a 17 anos. E isso não está acontecendo. E ainda existe uma agravante. Por exemplo, a Constituição, ela diz que o Estado tem que garantir o ensino noturno para todos os alunos que não podem estudar de dia. Então, no caso, tanto lá do Conde de Linhares, quanto é o caso do Everest Piovesan em Cariacica, o noturno tem que ser fechado. E qual a condição desses meninos que trabalham o dia inteiro, desses jovens e adolescentes, de continuar na escola, se o noturno vai ser fechado? Agora, eu denuncio mais uma vez a Secretaria de Educação por ela estar infringindo agora a própria Constituição, isso aos olhos da sociedade e do Ministério Público, que espantosamente, apesar de todas as denúncias que recebeu, o Ministério Público tem tido uma ação muito limitada nessa situação, quando ele deveria ser o primeiro a acompanhar tudo isso criteriosamente, para que jovens e adolescentes não estivessem perdendo as suas vagas nas escolas, ou correndo esse risco de ficar fora da escola. Hoje já existe uma quantidade imensa de jovens ali, que estão no limite de abandonar a escola. E uma situação dessa vai provavelmente empurrar centenas, quiçá milhares de alunos para fora da escola, porque não terão condição nenhuma de o fazer. Em outras escolas, mesmo escolas não cotadas para serem transformadas em escola viva, como é o caso da Lady Cosme lá em Itarana, também já há uma ameaça ali de que ano que vem o turno noturno não funcionará, porque o Estado considera que são poucos alunos. Pergunto eu, desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, passando pela Constituição Federal, passando pela Constituição Estadual, a Lei de Diretrizes e Bases, o ECA, será que o secretário de Educação e o governo do Estado desconhecem todos esses documentos e o que eles dizem? Será que o Estado, agora então, em nome de um projeto cada vez mais, que se configura cada vez mais como um projeto marqueteiro, e um projeto vitrine, em nome disso, então, os preceitos constitucionais a respeito do direito das crianças e adolescentes de estarem na escola serão burlados? Porque, olha, deputada Eliana, a senhora que é da assistência social, se ali houver a possibilidade de 1 ou de 100 alunos, não interessa, que eles saiam da escola por causa de uma situação dessa, o Estado tem que garantir a esta criança, a esse adolescente, a sua vaga na escola que lhe for conveniente. Porque uma vez o secretário de Educação me disse assim, o professor e o aluno têm que entender que a escola não é deles. A escola é de quem então? Então, a questão de você escolher uma escola que melhor lhe convém pelo distanciamento da sua casa, pela sua condição social, é sim um direito das famílias e dos adolescentes. Essa história de que, mas ali tem uma outra escola, não é assim. Lá em Colatina, o Conde de Linhares, quem conhece bem Colatina, aqui tem deputados como o da Vitória, que é de lá, o Conde de Linhares é uma escola muito bem localizada, fica no centro de Colatina. Então você diz, não, mas aí lá no Geraldo Vargas, que é lá do outro lado, uma escola que é um antigo polivalente, que está em péssimas condições, precisa ser reformado, precisa ser ampliado, o aluno pode ir para lá, não é tão longe assim. Não é assim que funciona. Então, assim, essa discussão que o governo tem feito nas escolas é irrisória, ela não serve para nada, e todo mundo que tem acompanhado a trajetória da educação aqui no Estado este ano, já percebeu o que provavelmente vai acontecer. Ainda que
a maioria da comunidade escolar e os conselhos de escola forem contra, ainda assim o governo e a Secretaria de Educação vão encontrar uma forma de enfiar esse projeto goela abaixo nas comunidades que não se manifestarem e não tiverem ali uma força maior para isso. É o que vai acabar acontecendo, infelizmente. E eu quero mais uma vez me colocar à disposição das comunidades escolares, dos professores, dos alunos e dos pais, para lutar junto, denunciar e pressionar o Ministério Público que acompanhe com lupa a implantação disso. Porque a ideia de que esse projeto é revolucionário, para fazer propaganda, que de certa forma até engana a sociedade, porque quem vê aquela propaganda acha que aquilo é a condição para qualquer aluno e para quem quiser. Não é para quem quiser. É para um número muito pequeno de alunos. Tenho dito aqui várias vezes, o governo precisa oferecer infraestrutura mínima para todas as escolas primeiro, antes de se pensar em projetos revolucionários, que no final das contas são apenas projetos vitrine. Então, eu denuncio mais uma vez e faço aqui um apelo, que o Ministério Público acompanhe efetivamente isso. E as comunidades estejam muito atentos, os professores e os alunos, porque o Estado, mesmo à revelia da vontade deles, vai arranjar uma forma de pegar as melhores escolas para implantar esse projeto. Ao invés de, primeiro, reformar a maior parte das escolas que estão quase caindo na cabeça dos alunos, para depois pensar nesse projeto e não fazer o contrário. Fica aqui os meus protestos em relação a mais esse atropelo da Secretaria de Educação e fica aqui a minha solidariedade com pais, alunos e professores, e nós vamos lutar junto para que não haja arbitrariedade no sentido dos alunos estarem perdendo a oportunidade de estarem nas escolas que bem entenderem.